Fala jovem, seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marcos Lopes Biologia e nós vamos começar hoje a nossa revisão comentada das questões da FUVEST 2024, primeira fase. Antes de começar a primeira questão, vamos falar de como é esse caderno de questões. Biologia cai na primeira fase da FUVEST e nós temos aqui então uma prova de conhecimentos gerais que é dividida em 5 versões, que é organizada na verdade. As 5 versões têm as mesmas questões. As alternativas ficam ali, sendo as mesmas, porém as questões estão em números distintos da prova, tá bom? É a única diferença. São 90 questões com 5 alternativas cada. Você percebeu que essa questão que eu vou trabalhar com vocês, ó, é a versão V. Então nós temos, além da versão V, a K, a Q, X e Z. Dessas 5 alternativas que cada uma das 90 questões tem, apenas uma é correta. O tempo de duração da prova, tempo máximo, é de 4 horas, olha lá. O mínimo de permanência, 3 horas. Você deve lembrar da caneta esferográfica de tinta azul ou preta para resolver sua prova. Lembrando que é aquela com o tubinho transparente. E no fim da prova você não pode levar para casa, não pode levar nem a folha de respostas, nem o caderno de questões, obviamente, né? Folha de respostas sempre fica, mas alguns vestibulares pedem para você levar o caderno de questões. FUVEST não pede, deixa tudo com o fiscal. Beleza? Então vamos para a nossa primeira questão, para não perder tempo e gabaritar nessa prova para os ingressos de 2025, hein? Bora lá! Essa é uma questão de genética, mais precisamente sobre heredograma. E só para você se localizar, eu sempre vou deixar aqui, ó, qual a versão e o número daquela questão. Por exemplo, versão V, número 14. Versão K era a questão 5. Na versão Q era a versão 77. Versão X, 86. E na versão Z, a questão 53. Bora para o enunciado. Na série ficcional Wandinha, o poder da visão é transmitido entre as bruxas, conforme o modelo genealógico hipotético a seguir. Quando a questão está falando de modelo genealógico, está falando dessa árvore genealógica aqui, ou esse heredograma, que nada mais é do que uma representação de uma família. No caso aqui, nessa primeira linha, nós temos o homem número 1, casado com a mulher número 2. Está vendo esse tracinho aqui? Ó, mostra casamento, ok? O homem, de acordo com a nossa legenda, é um homem sem o poder da visão, e a mulher está com o poder da visão. Percebe que ela está toda pintadinha aqui? O homem não está pintado. Eles geraram uma garota aqui, ó, que na geração 2, então veja bem, nós estávamos falando da geração 1. Na geração 2, que é a segunda linha, tem o homem número 1 e a filha deles, que é a número 2 aqui, ó. Tá? A filha afetada, seu marido não é afetado. Na geração 3, esse casal da geração 2 teve 3 filhos. Essa garota que casou-se com esse homem número 1 da geração 3, essa garota que é a número 2 da geração, o irmão dela, que é o número 3 aqui, ó, e a irmã dela, que é o número 4, que casou-se com o número 5. Então percebe? A quarta geração tem as seguintes pessoas: 1, 2, 3 e 4 homens que não estão afetados. O quarto que está casado, ó, com a quinta pessoa dessa geração, que no caso é a Mortícia. E existe aqui uma sexta, no caso é a mulher, uma sexta pessoa. E na última geração, que é onde está a Wandinha, né, que é o número 1 da quinta geração, e o Feioso, que é o número 2 da quinta geração. A gente pode analisar sim, ou a gente pode analisar por números corridos, dependendo da situação. Mas são 5 gerações, muitas pessoas estão sendo analisadas aqui. Vale a pena você copiar esse heredograma aí para estudar e colocando essas numerações, tá bom? Voltando,
Muito provável você percebeu que esse heredograma, ou seja, essa genealogia, apresenta pelo menos duas características bem óbvias. Em todas as gerações tem gente afetada. E sempre os afetados são as mulheres, nunca homens afetados. Percebeu essas duas situações? Vamos ver então qual o comando da questão. Considerando a genealogia apresentada, o poder da visão tem herança. Letra A, autossômica. Letra B, autossômica. Letra C, ligada ao X. Letra D e letra E também ligada ao X. Você lembra o que é uma herança autossômica ou uma herança ligada ao X? Essas heranças estão relacionadas com a posição do gene no cromossomo. Então vamos dar uma olhada numa imagem aqui que eu acredito que vai ajudá-los. Nós temos dois cariótipos aqui, o cariótipo masculino e o cariótipo feminino. Professor, o que é cariótipo? É o conjunto total de cromossomos de um organismo. Então, no caso aqui, o homem possui 44 cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. Tá vendo aqui, ó, os 44 cromossomos autossômicos? Começa aqui no par 1, vai para o par 2, par 3, até chegar no par 22. 22 pares, 44 cromossomos autossômicos. E aqui no finalzinho, um par sexual, onde nós temos o X e o Y. O que significa isso? Significa que esses dois cromossomos estão determinando o sexo masculino. Principalmente o Y ali, né? Já os 44 cromossomos autossômicos possuem genes autossômicos, aqueles que estão relacionados com diversas características do corpo, que naturalmente não são as características relacionadas ao sexo. Beleza? Já a mulher acontece da mesma forma. Nós temos aqui, ó, do cromossomo 1, passando para o par de cromossomo 2, par de cromossomo 3, até o par de cromossomo 22, ou seja, 44 cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, o X e o X, beleza? Aqui tem uma observação interessante. Como a mulher tem 2X, um que veio do pai e um que veio da mãe, um deles vira corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual. Ele atrofia, não se manifesta, tá bem? Isso só acontece no corpo da mulher, do homem não. Então, uma vez visto que os genes que causadores de heranças autossômicas estão nesses cromossomos autossômicos e os relacionados ao sexo vão estar nos cromossomos sexuais, pronto, agora dá pra gente desenrolar cada uma dessas alternativas, beleza? Como nós estamos falando de uma característica que só aparece em mulheres e em todas as gerações, por aparecer só em um sexo, geralmente a gente pensa em herança ligada ao X, tá bom? Como aparece em todas as gerações, nós pensamos em herança ligada ao X dominante. Então, se eu for só por essa premissa, a letra A fala autossômica, já tiro. B fala autossômica, já tiro. C fala ligada ao X recessiva, já tiro. E D, tiro ligado ao X recessiva. Pronto, cheguei à resposta. Poxa vida, professor, aí ficou fácil demais, né? Mas por que não pode ser essas outras questões? Olha só, a letra A fala que é autossômica dominante porque se apresenta somente em mulheres. Qual é o erro dessa alternativa? Não dá para relacionar uma herança autossômica ao sexo. É impossível relacionar uma herança autossômica ao sexo. Apesar de quando nós estudamos um cromossomo X e um cromossomo Y, existe sim entre esses cromossomos uma região que nós chamamos de região homóloga, que vai apresentar genes pares, ou seja, tanto o X quanto o Y tem esses genes, aí eles se comportam de uma forma muito parecida com os genes autossômicos, tá? E existe também regiões não homólogas, região não homóloga do X e região não homóloga do Y. Quando a gente fala de região não homóloga, as doenças como hemofilia e daltonismo são muito citadas nessa região não homóloga do X. Então, para, por exemplo,
um homem ter hemofilia, ele tem que ser XHY, no caso. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que ser XHY, XHY. Ou seja, existe uma maior dificuldade da mulher ser hemofílica do que o homem. E na região não homóloga do Y, uma herança que a gente comenta bastante é a herança holândrica. A hipertricose auricular, que é aquela que surgem pelos na orelha. O homem que tem hipertricose auricular sempre vai ter filhos, sexo masculino, com hipertricose auricular, porque ele doa o Y para o seu filho. Mas essa letra A, além de dizer que é autossômica, está falando que se apresenta somente em mulheres, está condicionando um dos tipos do sexo, o que é mais comum em herança ligada ao X, tá bem? Ou X ou Y. Letra B, fala que é autossômica recessiva, sendo todos os homens homozigotos dominantes. Se fosse autossômica recessiva, essa mulher aqui teria que ser Azinho. Esse homem teria que ser Azão, porque ele não é afetado. Por que ele teria que ter esse Azinho? Porque sua filha teria que ser Azinho, né? Ó, recessiva. E aí, quando fala que todos os homens são homozigóticos dominantes, esse homem aqui já é heterozigoto, ó. Já cancela essa letra B por aqui, tá bom? Vamos apagar aqui para a gente ver por que a letra C está errada. C. Ligada ao X recessiva e os filhos homens inativam esse cromossomo. Ligada ao X recessiva, poxa vida, teria que ser assim, né? Ó. Essa mãe teria que ser XAzinho e o pai XAzão Y. Percebe que essa mãe vai mandar para todos os filhos o XAzinho dela? Quer dizer, se é recessiva, por que esses homens que recebem Y do pai não são afetados, pintadinhos? Não faz sentido algum. E tem mais uma coisa. Quando a gente fala que os homens inativam esse cromossomo, quem inativa o cromossomo é o sexo feminino, nunca o masculino. Lembra do X que atrofia e vira uma cromatina sexual? Isso nunca acontece nos homens. Já a letra D tem o mesmo erro da letra C, falando que é ligada ao X recessiva. Só que a justificativa é diferente, ó, porque aparece em todas as gerações. Espera lá, se fosse recessiva não apareceria em todas as gerações, seria uma geração ou outra. Característica de herança dominante é que aparece em todas as gerações. Por isso, a nossa letra E, olha lá, ligada ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com alelo dominante. Peraí, professor, não entendi essa parte. Vem comigo, ó. No caso aqui, para ela ser dominante, a mulher precisa ter pelo menos um XAzão. E o homem não pode ter dominante. Essa filha vai ser XAzão da mãe, XAzinho do pai. Por que, professor, que ela tem que ser heterozigota? Porque ela tem um filho, ó. Esse filho aqui é XAzinho da mãe Y, porque ele, percebe, ele não é afetado. Esse pai também é que nem o filho, XAzinho Y. As meninas dessa geração são XAzão, por aqui em cima, ó. XAzinho, porque recebem do pai o XAzinho, ó. XAzão, XAzinho. Os homens sempre XAzinho Y, XAzinho Y. Todos esses garotos aqui, ó, todos esses, inclusive o Gomes, XAzinho Y. A Mortícia recebeu um XAzão da mãe, um XAzinho do pai. Sua irmã tem 2 XAzinhos. A Vandinha tem XAzão que veio da Mortícia, o XAzinho que veio do Gomes e o feioso XAzinho Y. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, olha só, a gente percebe mais uma vez que não existe homens afetados. Não existe. A gente tem certeza que os fetos masculinos morreram? A gente não tem certeza, mas é uma possibilidade grande, porque se existisse a possibilidade de ter homens com essa condição, né, de poder da visão, quando eu falo afetado aqui é o poder da visão, tá bom? Apareceria algum deles, mas não aparece nenhum. Por que será que não aparece nenhum?
porque pode ser letal. Então, se pode ser letal e as outras alternativas não fazem sentido algum, essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, e dar uma olhada lá no clube de membros. Não se esqueça também que na comunidade o professor está publicando bastante questões para você treinar a biologia. Valeu? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até a próxima aula. Fui!